Queridos, pensando nisso, eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 14, e nós vamos ler do verso 3 ao verso 9. A palavra de Deus diz assim para nós: estando ele em Betânia, reclinando à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: por que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez em memória sua. Coloca aí a mão no seu coração e feche os seus olhos e nós vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, ministra a sua palavra no nosso coração nessa noite, para que nós possamos tomar uma posição e mudar a nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Esse é um texto muito usado para falar de adoração, para falar de louvor. Você já deve ter escutado inúmeras mensagens falando sobre essa mulher que adorou Jesus de uma forma extravagante. Amém? Você já ouviu, com certeza. Mas nessa noite eu quero falar com você sobre adoradores versus murmuradores. Porque até então eu nunca tinha parado para prestar atenção no texto, que ali, uma frase que Marcos coloca e não está nos outros textos, é que diz: e eles murmuravam acerca dela. E eles reclamavam dela. A mulher que aqui no Evangelho de Marcos não aparece com o nome é Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Ela estava na casa de Simão o leproso, provavelmente alguém que Jesus já havia curado, porque se ele fosse leproso, ele não poderia estar dentro da sua casa. Era a norma da época. O leproso era tirado do convívio familiar, da vida social, era tirado para fora da cidade, ficava isolado. Então, provavelmente, nessa reunião, um almoço, quem sabe uma janta, um churrasco caprichado, essa mulher chega e ela então pega um perfume caríssimo e ela quebra o pote, o recipiente, e ela então unge todo o corpo de Jesus. Nessa noite então eu quero falar com você e apresentar a você 5 diferenças entre o adorador e o murmurador. E ao final dessa palavra eu quero desafiar o seu coração para que a gente tome uma postura de adorador. Você já sabe, eu só vou lembrá-lo de que adoração é o ato ou o efeito de adorar, é veneração, é culto que se rende a alguém ou algo que se considera uma divindade, alguém especial. Murmuração é o ato ou o efeito de murmurar, murmúrio, rumor.
infundado, boato, falatório. Então, aperte o cinto, venha comigo, para que a gente possa aprender algo da parte de Deus nessa noite. Em primeiro lugar, o adorador dá o seu melhor para Jesus, enquanto o murmurador reclama mesmo recebendo o melhor de Deus. Esse texto apresenta para a gente essa dualidade, é assim que se diz? Essa diferença entre o adorador e o murmurador. Só para questão aqui de localização, o verso 3 diz: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Algumas das coisas sobre esse texto, sobre esse momento em particular. Era costume na época derramar uma gota de perfume sobre alguém que estivesse visitando a sua casa. Uma gota de um perfume que você tivesse em casa. Talvez como honra àquela pessoa, ou apenas para apaziguar o cheiro do suor, pois a localização geográfica é um lugar quente, onde o calor é alto, a temperatura é alta. Mas essa mulher, ela não ficou apenas na gota do perfume. Ela quebrou o recipiente com perfume de nardo puro, ou seja, não havia nenhuma mistura naquele perfume. Era puro, diz a palavra para nós. Então entenda, meu irmão, que quando nós adoramos ao Senhor, quando nós adoramos Jesus, tem que sair do nosso coração algo puro, sem contaminação. E quando nós deixamos o nosso coração ser contaminado pelas coisas da vida, por aquilo que o mundo nos oferece, por aquilo que nós arranjamos para dentro do nosso coração, a nossa adoração deixa de ser pura. Ela começa a ter algumas misturas. Mas voltando para a mulher e voltando para Maria especialmente, ela fez algo que nós chamaríamos aqui de um ato profético. Ela quebra aquele recipiente e derrama no corpo, na cabeça de Jesus, e aquele líquido, aquele perfume, ele escorre, e aí o próprio verso 8 diz para nós: ela antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Ela tinha feito um ato profético com Jesus, uma preparação. Mas eu quero pensar nas motivações que talvez estejam ali por trás desse coração, por trás do coração dessa mulher. Talvez o amor a Jesus. Talvez ela tenha feito isso porque ela amava Jesus acima de todas as coisas. Talvez porque em algum momento da sua vida ela tenha recebido um milagre poderoso da parte de Deus, e nós sabemos que ela recebeu. Lázaro foi ressuscitado. Lázaro ressuscitou diante da palavra de Jesus: vem para fora. E o coração dessa mulher estava grata, ou provavelmente por isso. Talvez uma gratidão ao Senhor por algo recebido num tempo difícil. Eu confesso que eu não sei a motivação daquela noite ou daquele dia em que ela pega algo caro, algo precioso e quebra em adoração a Jesus. Queridos, nós temos motivos, e muitos motivos, para adorar no nosso Deus. Nós temos no nosso coração, na nossa vida, no nosso dia a dia, motivos e mais motivos para agradecer, para celebrar, para cultuar esse Deus.
Mas como eu disse a você, no tema dessa palavra, adoradores versus murmuradores, enquanto o adorador dá o seu melhor para Jesus, o murmurador reclama, mesmo quando recebe o melhor da parte de Deus. Nós podemos pensar no exemplo do povo hebreu. Eles estavam escravos no Egito. Deus vem com grande poder, com milagres poderosos e tira aquele povo de uma escravidão de mais de 400 anos. Mas quando eles botam o pezinho na liberdade, eles começam a reclamar, eles começam a murmurar. E Êxodo capítulo 16, verso 3 vai dizer para nós, dizendo assim: teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá nós tínhamos podíamos pelo menos nos assentar e comer carne e outras comidas à vontade. Mas nos trouxeram para este deserto a fim de nos matar de fome. Olha que coisa. Eles estavam vivendo uma circunstância difícil. Eles eram escravos. Mas quando eles recebem a liberdade que Deus trouxe, algo bom que Deus trouxe para a nação, o que eles fazem? Eles reclamam. Sabe, queridos, aqui nós precisamos parar. E nós precisamos analisar o nosso coração. Por vezes nós estamos recebendo coisas boas de Deus, mas do nosso coração só tem brotado murmuração. A gente reclama da esposa, a gente reclama do filho, a gente reclama do marido, a gente reclama do trabalho, a gente reclama e a gente murmura de todas as coisas. A gente reclama do tempo, a gente reclama do ônibus, a gente reclama de tudo. Eu gosto de citar muito aqui, já citei inúmeras vezes, o exemplo do Zé Bento. Um homem que eu convivi na PIB de Campo Largo durante muitos anos, 12 anos enquanto estive lá. E durante 12 anos a gente pegava ônibus junto. 6 horas da manhã nós estávamos no tubo. E era muito interessante, eu aprendi muito com aquele homem, porque quando a gente conseguia um lugar para sentar, ele dizia: glória a Deus, nós sentamos hoje. Mas quando a gente entrava ali, disputando ombro a ombro, um banco no ônibus e a gente não sentava, o Zé Bento dizia: glória a Deus, nós estamos indo trabalhar de pé hoje, mas nós estamos indo trabalhar. E se estava chovendo, o Zé Bento dizia: glória a Deus, porque está chovendo, tem gente precisando de chuva. E se estava calor, um sol de rachar mamona, ele dizia: glória a Deus, porque hoje tem sol. E eu vou além, Zé Bento era flamenguista como eu. E ele dizia o seguinte: o Flamengo vai jogar aqui em Curitiba. Eu já orei ao Senhor e pedi: Senhor, nos dê uma vitória. Mas se vir derrota, aí no outro dia o Flamengo perdia, o que acontecia? O Zé Bento dizia: glória a Deus, o Flamengo perdeu. É para a gente não se encher de orgulho. Pensa comigo. Como é que nós vivemos? Nós vivemos com um coração de adorador em todas as coisas, em todos os momentos, em todas as circunstâncias? Ou a gente vive recebendo o bom de Deus, aquilo que Deus está nos dando de melhor, e do outro lado a gente está murmurando, reclamando? Vá analisando a sua vida, vá pensando nesses últimos dias, vá pensando em quantas vezes você trocou a pulseira e por que você trocou a pulseira. Em segundo lugar, o adorador dá o seu melhor de forma sacrificial a Jesus. Em segundo lugar, o adorador dá o seu melhor de forma sacrificial a Jesus. O murmurador dá o pior do que está no seu coração para Deus.
O verso 4 e 5 diz assim para a gente: alguns dos que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata, nessa versão que eu coloquei aqui, que poderia ser dado aos pobres. Eles criticavam com dureza aquela mulher. Provavelmente aquele perfume era importado da Índia. Por isso o seu preço era caro. Não era qualquer pessoa que podia ter um recipiente daquele, um vidro daquele de perfume, um vaso daquele de perfume. Aquele perfume foi avaliado por Judas em 300 denários, que representa o salário de um ano de trabalho. Você já imaginou comigo? Quanto que está o salário mínimo hoje? 1.000, e lá vai pedrada, vezes 12, como eu conheço pouco de geografia, você vai dar o resultado. Veja o quanto aquela mulher tinha gasto naquele perfume. E quando ela quebra aquele vaso, quando ela quebra aquele jarro na cabeça de Jesus, não literalmente, tá? Por favor, mas derramando sobre ele. Ela estava dizendo: Senhor, eu estou te dando o melhor, eu estou te dando o mais caro, eu estou fazendo algo sacrificial. Judas e os demais discípulos ficaram indignados com Maria. Consideraram o seu gesto de amor a Jesus um desperdício. Judas criticou Maria por desperdiçar o dinheiro com aquele perfume, mas ele mesmo desperdiçou sua vida quando traiu Jesus. Ele não quis dar o melhor. Sabe, queridos, o murmurador dá sempre o pior do que está no seu coração. Então eu tenho que trazer aqui para você um outro exemplo. Gênesis capítulo 4, verso 1 a 7, vai contar a história do sacrifício de Caim e Abel. Aqueles dois meninos não tinham sido educados de como adorar a Deus. Mas eles resolveram levantar um altar de adoração ao Senhor. Então, um pegou uma ovelhinha, o outro pegou dos vegetais, e eles apresentaram ao Senhor. Mas a palavra diz para nós que Deus, por alguma razão, rejeitou o sacrifício de Caim. Gênesis não fala, mas Hebreus, capítulo 11, verso 4, vai dizer para nós, ou vai nos dar uma pincelada do porquê. Ele vai dizer: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi recebido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ele ainda fala. O que eu consigo pegar desse texto, tanto de Gênesis, é que havia uma disposição do coração de Abel, e havia outra disposição no coração de Caim. E é por isso que o murmurador dá sempre o pior do seu coração para Deus. Ele dá sempre o pior. Deus rejeitou a oferta de Caim. Eu estou com muito temor e tremor no meu coração de fazer essa pergunta a você. Será que Deus tem aceitado ou tem rejeitado a sua adoração semanalmente? Será que a minha adoração e a sua adoração têm chegado no altar de Deus como um aroma suave, que chega às narinas de Deus e Ele diz: olha, eu me agrado de ti.
Ou será que Deus está olhando a nossa adoração como olhou para o sacrifício de Caim? É muito fácil a gente dar o pior do que temos para os outros. É muito fácil a gente dar o pior do que nós temos para Deus. Gente, eu vou citar um exemplo aqui, e olha, nós não estamos falando sobre dízimo, sobre oferta, de trazer coisas para o Senhor, mas eu lembrei de um livro que li há muito tempo atrás, em que o autor disse o seguinte: os irmãos gostavam de doar muitas coisas para a igreja. E às vezes nós gostamos de doar muitas coisas para a igreja. E a gente acaba comprando, no exemplo do livro, uma TV nova para a nossa sala. 54, 59, 60 polegadas, que é a imagem em curva. Você pode olhar de qualquer lado que você vê. O negócio é 3D, já vem com óculos e não sei o quê. E a gente coloca lá na nossa sala. E aí a gente pega a nossa TV de tubo, 18 polegadas, cheia de chuvisco, chieira. Aquela nem funciona mais. E aí a gente fala: pastor, eu comprei uma TV nova e trouxe essa aqui que eu não vou usar mais para a igreja. O pastor conta que, naquele livro, se alguém já leu, por favor, me lembre, eu estou tentando lembrar aqui, mas ele diz que pegou ele e o diácono, subiu na parte mais alta da igreja, subiu no pináculo, né? Subiu no pináculo e jogou aquela TV velha. Porque, queridos, aquilo que nós damos para Deus revela o que está dentro do nosso coração. Aquilo que nós damos para Deus revela o que está dentro do nosso coração. E aí, já que o Senhor quer falar, eu vou falar. E aí você se vira com Deus. Aquilo que nós ofertamos, aquilo que nós dizimamos, diz o que nós cremos a respeito de Deus. É verdade. Aquilo que nós ofertamos e aquilo que nós dizimamos diz o que cremos a respeito de Deus. E onde está o nosso coração? E como está o nosso coração? Pegou a visão? Vamos para o terceiro. Em terceiro lugar, o adorador procura agradar só ao Senhor. Já o murmurador está procurando apenas, ou está preocupado apenas consigo mesmo. Veja novamente o verso 3 e o verso 6. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Verso 6. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque é que vocês estão, e por que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa boa. Maria demonstrou o seu amor a Jesus de forma sincera. Ela não ficou preocupada com a opinião de quem estava à sua volta. A gente está vivendo essa onda de apagar a luz na hora do louvor, né? Acho muito legal, apesar que eu tenho que dar uma instrução aqui para o nosso pessoal, que quando a gente volta com a luz, não pode voltar tudo de uma vez não, porque senão daqui a pouco vai dar um negócio na nossa cabeça. Tem que ser gradativo, diz os especialistas. E alguém vai precisar acender a luz também do Clodoaldo, porque o Clodoaldo falou que ele nem vê acender a luz aqui. Mas quando a gente faz isso, apaga as luzes para esse tempo de adoração, nesse momento do louvor, claro, para ficar mais bonito na filmagem, aquela coisa toda,
mas é para que você tenha liberdade de adorar o Senhor de uma forma mais íntima. Mas a verdade é que se nós olharmos para esse texto nu e cru, e se a gente pensar que fosse um almoço, aquela refeição fosse um almoço, aquela mulher não se preocupou se o sol estava batendo meio-dia exato. Ela foi para a presença de Jesus e ela fez o que precisava fazer sem se importar com quem estava à sua volta. Ela não buscou aprovação, ela não buscou aplausos das pessoas, ela não procurou nem recuar diante das críticas. Ali havia um amor sincero, ali o amor foi extravagante. Aquele amor não teve limites. Eu venho adorar ao Senhor e eu fico preocupado com as pessoas que estão ao meu lado. Nós não estamos aqui todos adorando o mesmo Deus? Sim ou não? Você acredita que cada um adora de um jeito, diferente do seu? Sim ou não? Alguns são mais aleluiados, não é? Amém? Os aleluiados digam amém. Não, os aleluiados de verdade digam amém. Alguns falam em línguas. Amém? Eu falo em línguas, meu irmão. Eu oro em línguas. No privado, no particular e às vezes em público. Agora eu não me preocupo com quem está do meu lado. Me preocupei hoje que era o Tita que estava do meu lado, mas é por uma razão circunstancial. Tudo bem que ele já fez 2 testes do Covid. Mas e se os 2 forem falsos? Né? Pensei no meu coração. Mas, presta atenção. Se nós adoramos o mesmo Deus, se nós amamos o mesmo Jesus, buscamos o mesmo Espírito, por que é que eu tenho que me preocupar com a forma que o outro está adorando? Maria não se preocupou. Maria rompe a cultura. Presta atenção, quem podia estar à mesa? Quem estava à mesa com Jesus? Só homens. Só homens. Ela chega, se posiciona e ela, numa atitude de adoração, derrama todo o seu óleo, todo o seu perfume na presença de Jesus. E querido, para de olhar para quem está ao seu lado. Não se prenda com quem está ao seu lado. Você é adorador, sim ou não? Adore ao Senhor Jesus lá no teu secreto, mas adore em público também. E não se preocupe com o que vão pensar de você. Não se preocupe se vão dizer que você é extravagante. Não se preocupe se vão dizer que é apenas um religioso. Não se preocupe se vão dizer que é apenas uma onda ou é algo emocional. Não se preocupe. Adore com o seu coração. Dê o seu melhor. Eu estou falando com você então sobre o terceiro ponto. O adorador procura agradar ao Senhor. Já o murmurador está preocupado apenas consigo mesmo. Lá no livro de Lucas, capítulo 18, e também em Mateus, capítulo 16, até o verso 30, nós temos aquela conversa do jovem rico com Jesus. O jovem rico vai falar com Jesus e ele usa uma expressão que para mim parece mais um lamento, um murmúrio.
Você lembra bem do diálogo? Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E aí Jesus diz para ele, olha, guarde os mandamentos, não matarás, não adulterarás, honra pai e mãe e tal. E ele diz, tudo isso eu faço. E Jesus olha para ele e diz, olha, então vende todos os seus bens, dá aos pobres e me siga. E ele sai entristecido. O murmurador se preocupa apenas consigo mesmo. Ele se preocupa com o que vão falar dele, com o que vão achar dele. Ele se preocupa apenas com o seu lado. Você está procurando agradar ao Senhor ou está preocupado consigo mesmo, com o seu bem-estar? Em quarto lugar, o adorador demonstra o amor em tempo oportuno. Já o murmurador perde muita oportunidade de adorar a Deus. O verso 8, que a gente já citou, mas vou repetir. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o sepultamento. Maria demonstrou o seu amor generoso, o seu amor verdadeiro a Jesus antes da sua morte. Ela antecipou, ela ungiu para a sepultura. Para o adorador, todos os momentos, todos os minutos, cada instante é uma oportunidade de adorar a Deus. Não importa onde eu estou, não importa o que eu esteja fazendo, não importa quem está ao meu lado, todos os momentos é oportunidade de adorar a Deus. A gente perde tempo com muitas coisas na vida e a gente perde tempo com reclamações e a gente perde tempo em ouvir murmuração e ouvir reclamadores. Será que não está na hora da gente começar a pegar na mão do nosso irmão e dizer, irmão, você está reclamando, mas vamos parar um tempo aqui para a gente adorar a Deus? Eu sei que você não vai fazer isso, você está com medo de trocar a pulseira. Mas será que não é hora da gente abraçar o outro e falar, vamos adorar juntos? Vamos ver o que há de bom em tudo isso. Vamos ver o que Deus está fazendo comigo e com você, e nós vamos adorá-lo. O murmurador perde oportunidade de adorar. No Evangelho de João, capítulo 6, Jesus falando sobre ele mesmo diz, eu sou o pão da vida. Logo depois de multiplicar pães e peixes, alimentar quase 5.000 pessoas, ou mais de 5.000 pessoas. E o que acontece? Jesus começa a dar uma instrução àquele povo, e ele diz, olha, eu sou o pão vivo que desceu do céu, o Pai me enviou. E sabe, aquela multidão que estava com ele, ao invés de adorá-lo, sabe o que fez? Começaram a sair, dizendo, duro é esse ensinamento, nós vamos deixar Jesus sozinho aqui. Deixa esse louco com as loucuras dele. Aquela multidão perdeu uma oportunidade preciosa de adorar, de estar com o pão da vida, de experimentar mais do pão da vida, mas por achar que as suas palavras eram duras, por achar que a sua palavra feria o coração delas, elas deixaram Jesus ali. Ao ponto de Jesus olhar para os seus discípulos e falar, e vocês? E vocês? Vocês vão ficar comigo? Vocês estão vendo aí, o povo está tudo indo embora. E aí você conhece a parte da história, onde um dos discípulos toma a palavra e diz, para onde iremos nós?
só tu tens palavra de vida eterna. Ah, queridos, não perca a oportunidade de adorar a Deus. Não perca a oportunidade de adorar a Deus enquanto houver vida, enquanto você respirar, seja de dia, seja de noite, adore a Deus. E quando a gente começar a mudar, lembre, toda mudança necessária que nós precisamos, ela começa na nossa mente. Toda mudança de hábito, ela começa na mente. Eu preciso decidir, eu quero mudar. Eu quero mudar, eu não quero ser reclamador, eu não quero ser murmurador, eu quero adorar a Deus, eu quero olhar para o Senhor e adorá-lo como Ele quer e como Ele precisa ser adorado. Sabe, queridos, eu preciso dar uma informação a você que talvez, como eu, você já esteja careca de saber. Mas nós não adoramos a Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. Nós adoramos a Deus não por aquilo que Ele faz muitas coisas, mas nós o adoramos por aquilo que Ele é, e isso tem que estar no nosso coração. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador, Ele é minha rocha, Ele me sustenta, Ele me guia, Ele me leva, Ele me traz, Ele me abençoa, Ele faz multiplicar o pão sobre a minha mesa, é Ele que me dá vida, é Ele que me dá saúde, mas mais do que isso, Ele é justo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós precisamos aprender a adorar. E por último, qual o resultado na vida de um adorador e na vida de um murmurador? O adorador é elogiado por Jesus, já o murmurador vaga pelo deserto e acaba ficando no deserto. Verso 6 e verso 9. Mas Jesus disse: deixem esta mulher em paz, porque por que vocês estão aborrecendo ela? Ela fez para mim uma coisa muito boa. Verso 9, eu afirmo a vocês que isto é verdade, em qualquer lugar do mundo onde o Evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. E Jesus tinha razão. Amém? Por que Jesus tinha razão? Porque nós estamos falando dela nessa noite. Mais de 2000 anos depois, nós estamos falando dela como exemplo de adoração a Deus. Mas Jesus reconhece o ato de Maria, Jesus reconhece o valor daquela adoração. Ele disse que o seu gesto seria contado onde o Evangelho chegasse. Ah, querido, se tem uma coisa que nós precisamos desejar no nosso coração, é sermos lembrados como adoradores. Aquela mulher fez história. E nós podemos fazer história hoje na nossa vida, na vida da igreja como adoradores. Mas como eu disse a você, eu quero lembrá-lo também de que os murmuradores, eles ficam pelo caminho. E aí eu volto então ao povo hebreu que saiu do Egito. Somente Josué e Calebe entraram na terra prometida. Os demais que saíram naquele êxodo, ficaram pelo deserto. E ficaram por quê? Havia uma promessa para eles, mas a murmuração tomou conta do coração deles. A reclamação tomou conta do coração deles. O medo, lembra que o autor do nosso livro diz, murmuração acaba gerando medo no nosso coração. O medo tomou conta do coração daqueles homens que haviam saídos do Egito embaixo de uma promessa.
Vocês vão herdar uma nova terra. Eu vou levar vocês para Canaã. Lá é uma terra que brota leite e mel. Lá é um lugar de excelência. Lá é um lugar de vida. Lá é um lugar onde vocês terão o sustento de vocês, onde vocês não serão mais escravos. Mas a murmuração impediu que eles saíssem do Egito e entrassem em Canaã. Ficaram pelo deserto. E foram ficando pelo deserto. E foram ficando pelo deserto. Meu irmão, minha irmã, eu quero lembrar você que a murmuração te afasta do seu objeto de adoração e das promessas que Ele tem para a sua vida. Eu quero lembrar a você que quanto mais você murmura, quanto mais você reclama, mais longe de Deus você está. E mais longe da promessa de Deus você vai viver. Ao ponto de ser sucumbido no deserto. Se coloque em pé, feche os seus olhos. Se coloque em pé, feche os seus olhos. Eu quero desafiar você para que a gente possa viver uma semana como adorador. Talvez você mantenha os seus olhos fechados. Comece a colocar agora diante do Senhor o seu estilo de vida. Comece a pensar como você tem vivido os seus dias. Será que a murmuração já virou um vício para você? E você já está tão viciado que você não consegue ficar nem um dia, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 dias sem murmurar. Sabe, queridos, eu quero desafiar você agora a entregar o seu coração a Jesus. Talvez você esteja aqui essa noite. Talvez você precisa dizer: Jesus, vem morar no meu coração em primeiro lugar. Eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver algo diferente. Tem alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Se tiver, erga a mão, eu quero orar por você. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? O Senhor falou com você. Se você que está nos vendo, nos assistindo, coloca aí uma sinalização e o pessoal da comunicação vai entrar em contato com você. Eu quero desafiar você agora, servo do Senhor. Não só você que está no propósito, não só você que está estudando o livro, não só você que está jejuando e orando para conseguir ficar alguns dias sem reclamação. Eu quero desafiar você para que a gente viva uma semana de adoração. Eu quero desafiar você que quer viver uma semana de adoração, que você venha, saia do seu lugar, venha à frente. Você sabe que, você já sabe que comigo o negócio é assim. Apelo para crente a gente não demora. Quer viver uma semana de adorador? Saia do seu lugar. Eu quero desafiar você a viver uma semana de adorador. Na presença do Senhor, adorando ao Senhor, em meio às circunstâncias complicadas, difíceis que você está vivendo. Não importe, adore ao Senhor, a sua vitória está na sua frente. E eu ouso dizer o seguinte para você nessa noite: a sua adoração é uma arma para a vitória.
A adoração é uma arma para a vitória. Eu não sei o que você está almejando de Deus. Presta atenção, meu irmão. Você que está aí sentado, ou melhor, você que está aí nas fileiras das cadeiras. Eu não sei o que você está almejando de Deus. Eu não sei o que você está desejando para a sua família. Eu não sei o que você está desejando para o seu casamento, na sua área profissional. Mas deixa eu falar uma coisa para você. A adoração é uma arma para a sua vitória. E talvez a bênção não esteja chegando, porque você se acostumou com a murmuração, com a reclamação. Você está olhando só as circunstâncias. Se dobre diante do Senhor agora. Quero pedir para os pastores, que possam estar aqui à frente, os intercessores, orando e abençoando as pessoas, amparando, lutando, combatendo com elas, dentro desse propósito. Pastores, pastoras, abram a boca, ore com poder. Intercessores, ore com autoridade, porque nós queremos viver um novo nível como igreja. Nós queremos viver um novo nível de adoração. Adoração vai se tornar para nós uma arma para a nossa vitória. Você que está aí nas fileiras, abra sua boca e comece a adorar ao Senhor. E comece a adorar ao Senhor. Vá dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vá declarando. Vá declarando agora. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Tu és a minha rocha. Tu és o meu sustento. Tu és o meu libertador. Tu és o meu guardador. Senhor, Tu és tudo em mim. Senhor, eu quero me dobrar diante de Ti e Te adorar todos os dias, não apenas num domingo, não apenas na igreja. Ah, Senhor, eu quero que do meu coração, esse é um desejo profundo, de que do meu coração jorre louvor e adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus. Santo, 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 Santo. O Senhor está fazendo algo bonito nessa noite. Permaneça em adoração. Permaneça em adoração. Val. Permaneça adorando ao Senhor, igreja. Permaneça adorando ao Senhor. Permaneça adorando ao Senhor. Eu disse a você que a adoração é uma arma de vitória. Mas a adoração também é arma de cura. O louvor é uma arma de cura. E eu quero orar por você. Talvez você esteja com alguma enfermidade nessa noite. Alguma dor, e você precisa ser curado. Eu quero orar com você. Levante a sua mão. Eu quero orar com você. Eu vou até você. Levante a sua mão. Você que quer ser curado nessa noite. Eu creio que Deus está ministrando nesse momento, nessa noite, cura neste lugar. Por inteiro, vá adorando, igreja. Não deixe a atmosfera. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que Tua presença
passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo do santo. Não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos Pai, em nome de Jesus, em outro lugar nós cremos, Pai, não sabe em um Deus de todo poder, e onde em um Deus digno de toda adoração e de todo louvor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos viver uma semana de adoração ao Senhor, uma semana de quebrantamento. Ah, Senhor, se for preciso, nos acorde nas madrugadas, desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, ó Deus, para que possamos ser adoradores em espírito e em verdade, e onde quer que nós estejamos, possamos adorar esse Deus, que é espírito, que é verdade, em nome de Jesus. Ah, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos: o Senhor achou uma igreja, o Senhor achou um povo, o Senhor achou pessoas que são adoradores e que vão se quebrantar. Em nome de Jesus, nós somos os encontrados do Senhor. Nós somos aqueles que os seus olhos viram, e os seus olhos vão declarar, e a sua boca vai declarar sobre nós: aqui está um povo que me adora em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar mais forte? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Santo é o Senhor. Os anjos
Glória a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Antes de orar com você, eu quero lembrar que há 2 domingos atrás nós fizemos um desafio. No próximo domingo, aniversário de 44 anos, nós queremos lotar isso aqui. E nós vamos. Amém? Você vai vir com toda a sua família. Você vai convidar mais uma família para estar aqui junto com a gente, porque é noite de festa. É tempo de celebração. Nós vamos convidar os nossos amigos, familiares, os parentes, e nós vamos estar aqui num culto de adoração ao Senhor. Pastor Abner, da PIB de Campo Largo, vai ministrar aqui para nós no próximo domingo. Então, a gente não está anunciando o pregador, porque não é o pregador, tá? É Deus. Nós queremos um encontro com Jesus, nós queremos um encontro com Deus, nós queremos o Espírito Santo manifestando poder e graça sobre nós. É isso que nós queremos, tá? E nós vamos celebrar 44 anos de vida como igreja. Estenda a sua mão. Deus amado, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse tempo de louvor, de adoração ao Senhor. Muito obrigado por esse espaço, pela liberdade que temos. Obrigado a Deus, porque essa é uma igreja de adoradores. Pai, em nome de Jesus, agora eu te peço, leva o teu povo para uma semana abençoada, cheia do poder e da graça do Senhor. Manifesta o seu poder diante da adoração que o Senhor vai receber dessa comunidade, dessa igreja espalhada por toda Curitiba. Pai, em nome de Jesus, que as portas dos céus se abram sobre cada vida, é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém.